consigo consultar, inclusive, de outras pessoas também. Então, eu posso consultar de empresas, eu posso consultar de pessoas, de organizações. Muita gente não tem essa noção, mas tem essa ciência de que a qualquer momento você pode fazer essas consultas, exceto esses processos em segredo de justiça. Olá, seja bem-vindo à Central do Direito. O canal conecta a você as principais tendências, desafios e inovações do mundo jurídico. Meu nome é Max e hoje recebemos Jean Nunes. Ele é cofundador do Grupo Adali e tem mais de 10 anos de experiência na área de tecnologia. Hoje ele veio falar sobre os melhores métodos para consultar e monitorar processos. Jean, vamos lá então. Quem que pode consultar um processo judicial pela internet ali? Legal. Muita gente hoje não desconhece até esse fato, mas a maioria dos processos hoje são públicos, né? Então, qualquer pessoa consegue fazer essa consulta ali no site dos tribunais, exceto alguns processos que são segredos de justiça, né? Alguns que envolvem guarda, outros alguns criminais, mas a grande maioria hoje são públicos. Então eu abri o processo ele é meu, né? Então eu consigo fazer essa consulta a qualquer momento. Eu consigo consultar, inclusive, de outras pessoas também. Então eu posso consultar de empresas, eu posso consultar de pessoas, de organizações. E o engraçado assim que é interessante pontuar, a gente hoje no Brasil, né? O cenário do Brasil ele é muito grande. Então, quando a gente fala atualmente, a gente tem mais de 84 milhões de processos em tramitação ali no judiciário, né? Então, esse acesso livre à justiça é direito de todo cidadão, né? Então, isso já está em lei. Então, quando acontece um processo, esses dados do processo, os dados dos envolvidos é de interesse já do cidadão, né? Quando a gente fala ali do brasileiro. Então, por isso que ele acaba se tornando público. Então, é interessante, é importante, inclusive, muita gente não tem essa noção, mas ter essa ciência de que a qualquer momento você pode fazer essas consultas, exceto esses processos em segredo de justiça. Entendi, até ia falar isso. Então, realmente é algo público, né? É algo que a gente tem direito de olhar. E por que é tão importante estar de olho ali, consultar, às vezes, um processo ou né, estar de olho nesses processos que envolvem você ou outras pessoas? Olha, acho que o fato, assim, é para evitar surpresas, né? Então, tanto quanto novos processos que podem estar chegando ali, às vezes, principalmente para quem tem empresa, ou às vezes você quer acompanhar um processo que você já tem ali e você não está ciente dos trâmites. É muito importante estar ciente para evitar esses tipos de surpresas, né? Então, o processo, quando você abre, até ter o julgamento, até ter as demais fases, ele vai passando por movimentações. Então, você está por dentro dessas movimentações, se você está ciente do que está acontecendo, acaba sendo muito importante. Tanto se você for uma parte interessada, se for a pessoa que está recebendo o processo ou quem está abrindo o processo também, né? Então, acho que para evitar surpresas ali, garantir também que você tem um exercício da defesa justo e dentro dos prazos legais, é muito importante ter essa ciência, né? Porque a lei ela é muito rígida também quanto a prazos. Entendi. E você diz para evitar surpresas, então quer dizer que existe riscos ali, né? Se eu como uma pessoa distraída, não estou acompanhando, não estou de olho nisso, quais riscos aí que eu posso enfrentar de não estar fazendo isso? Acho que assim, um dos principais é perder prazos. Perder prazos, e quando a gente fala do judiciário, perder prazos, dependendo das situações, pode ser muito crítico, muito crítico. Você pode vir a ter até uma condenação, né? E tem gente que descobre o processo só quando tem os bens bloqueados. Tem os bens bloqueados, tem a conta bloqueada, fala, o que aconteceu? É o número do processo? E aí vem a descobrir ou vem dar a devida atenção ao processo, né? Mas aí muitas vezes já é tarde, já tem que já tem que recorrer ao processo, alguma coisa nesse sentido. Então, ser preventivo não é algo assim a mais, né? Hoje, no nosso cenário do Brasil, com tudo digital, com acesso à informação na ponta da mão, ele acaba sendo uma obrigação, mas muitas pessoas desconhecem isso. Só percebe quando já era, né? Quando tá perdendo dinheiro, e aí a dor de cabeça é totalmente diferente, né? Perfeito. Imagino. E esse tipo de monitoramento, ele vale só para quem está sendo processado? Então, quem tem esse risco de perder ou pode ser para outro lado da moeda também? Olha, para ambas as partes é muito importante, né? Então, tanto para quem abriu o processo quanto para quem ali está recebendo, é muito importante para entender os trâmites, os prazos, o que necessita de ter a ação em cima, né? Mas também tem uma questão do preventivo. Principalmente às vezes quem é dono de empresa, se você está suspeitando que você pode receber um processo, você pode monitorar o seu nome, pode monitorar o seu CPF para ver, no momento que surgir algum processo, você já ser notificado, você já está ciente, já tomar as devidas precauções. Então, eu acredito assim, idealmente, hoje não existe público ideal. Fala assim, só essa pessoa precisa
monitorar processos, precisa consultar processos. Acho que pelo volume de processos que a gente tem hoje no Brasil, é importante ter esse acompanhamento, né? E essa prevenção também, antes que os processos ali acabem sendo vindo e você descubra tarde demais às vezes, alguma decisão, algum ponto ali e começa a tomar aquela decisão mais no desespero, ao invés da ciência. Fala, não, eu sei o que está acontecendo, vamos lá, o que a gente vai resolver com isso, né? Entendi, até para entender perfil de terceiros também, né? Imagino, Sim. para você conhecer pessoas que você está fazendo algum tipo de negócio e tudo mais. Como que hoje é feito, né, essa busca de processo? Existe um modo padrão que hoje em dia a maioria das pessoas segue? Olha, hoje, assim, idealmente, todo mundo tem direito a uma justiça ali, a informação que a justiça passa, né, de interesse ali da sociedade, por isso que esses processos são públicos. Só que a gente vem passando por uma evolução no judiciário brasileiro, né? Ele é um judiciário complexo. Hoje, quando a gente vê, a gente tem mais de 90 tribunais, né? Então, a gente fala de estaduais, de federais, de trabalhista, de eleitorais, né? E o processo pode estar em qualquer um desses tribunais, né? Então, quando a gente fala, não, eu como pessoa, eu preciso monitorar esses 90. Hoje, com a tecnologia que a gente tem dentro dos tribunais, cada um, às vezes, tem um sistema diferente. Né? Então, eu quero ver se eu tenho algum processo no meu Imaginando nome. o caos. Perfeito. E não tem nenhum, por enquanto, sim. Fala assim, tem um sistema que está centralizando isso, ele é oficial ali e já está em andamento, já está maduro. Infelizmente ainda não é cenário, pode ser que caminhe para isso no futuro, né? Como o judiciário já vem em evolução com os processos digitais, com muita coisa legal acontecendo, mas leva tempo e é complexo, né? E aí vem uma alternativa, legal, mas eu como pessoa, eu preciso aprender tudo isso, preciso entender como é que funciona para mim entrar, ver se eu tenho um processo, para acompanhar meu processo, qual tribunal que eu venho. Ele tem um ponto, né? Legal, eu vou entrar no tribunal. Aí já tem aquela divisão, é primeira instância, segunda instância, o que é. Então, são termos mais ali da área que o cidadão comum acaba ficando perdido, né? Ainda mais 90 tribunais diferentes, né? Não, 90 parece um absurdo, mas é por causa do tamanho do Brasil. Na quantidade de processos que eu mencionei, mais de 84 milhões em tramitação, né? Então, já em andamento. Mas o ponto é assim que também existem soluções, né? Alternativas ali que facilitam muito o dia a dia. Então, quando a gente fala, esses daí são os meios oficiais, o próprio ADV dinâmico, né? Então, o que é o ADV dinâmico hoje? A gente, internamente lá no ADV dinâmico, a gente tem a parte de consulta de processo. Você pode consultar por CPF, por nome, por CNPJ, até pelo número do processo ali. E, basicamente, ele faz esse trabalho duro de bater em vários tribunais, né? Então ele já faz esse trabalho desgastante ali de entender, bate todos esses tribunais, vê se tem algum processo no seu nome, qual o estado desse processo, você consegue acompanhar as movimentações. E uma das coisas mais legais também que tá em lançamento lá e já está sendo testado é a notificação de movimentações. Então, por exemplo, Jean, eu tenho um processo, eu descobri que eu tenho um processo, eu quero monitorar ele para ver os andamentos. Você é notificado no WhatsApp sobre cada novo movimento. Caramba. Isso é legal, só que muitas vezes o movimento ele é técnico, né? Então ele chega com um termo, não, aconteceu um despacho, aconteceu isso, aquilo. A gente, como cidadão, né? É muito difícil entender esses termos mais técnicos. Então, internamente a gente tem uma IA que ela faz essa explicação para o cidadão comum. Então, além de você receber em primeira mão todos esses movimentos, você vai não só receber, mas ter um entendimento maior daquilo, do que está acontecendo, se você precisa acionar seu advogado ou não. Hoje em dia, esse tipo de tecnologia como a nossa já proporciona essa total autonomia para o cidadão de acompanhar e entender ali em tempo real. Então, já evita muitos prejuízos, assim, digamos assim, de ser o defensivo, né? Então, pelo que você está falando, tem nesse produto, no ADV dinâmico, ele vai consultar esses 90 que você falou, os 90 tribunais. Ele até vai mais. Até mais. Até mais, tem outras fontes também. Aí ele vai cruzar ali, né? Pensando no CNPJ ou no CPF que eu estou interessado. Ele vai entender em todos esses o que tem. Aí ele vai poder me avisar também direto no WhatsApp e me dar um resumo com, né, o linguajar mais comum, em vez do juridiquês ali, sobre o que exatamente está acontecendo no meu processo e me atualizar sobre o que está acontecendo, é isso? Perfeito, exatamente isso. Exatamente isso. Solução que a gente vê muito ali para democratizar hoje o judiciário, né? Essas informações, né? Esse acesso à justiça brasileira. Então, uma tecnologia que já vem crescendo bastante ali dentro do nosso projeto.
Legal. E eu cheguei a citar CNPJ, então eu imagino, empresas também podem utilizar esse tipo de serviço ou vale mais pro PF ali? Olha, eu acho que para os dois. Para os dois ali tem a sua utilidade, tem a devida importância. E as empresas não só precisam, mas acho que devem. Tem a questão do dever, né? Porque muitas vezes, quando você está prestando um serviço, você não sabe o que o seu cliente está pensando da outra vez. Às vezes, uma interação ali, digamos, para você foi tranquilo, para o cliente ele pode vir abrir um processo, né? Às vezes. E muitas vezes você vai descobrir isso da pior forma, a hora que já está em tramitação, a hora que vem. Então, são ferramentas ali que você consegue se precaver antes, né? Você conseguir ter seu time jurídico, você conseguir ter sua equipe ali e conseguir ter a noção real, realmente, tô tranquilo, minha empresa por enquanto tem esses processos que eu já conheço, surgiu um novo, vamos trabalhar aqui, como é que a gente organiza para fazer a defesa, por exemplo. Então. E o quanto antes você descobrir, mais tranquilo é de tratar, né? Dá para você fazer algum tipo de acordo, resolver antes da coisa... Pode ser, perfeito. Da coisa piorar ali, né? E ficar mais onerosa, né? Perfeito. Entendi. E pro cidadão comum, assim, vamos dizer, né? Aquele exemplo nosso ali um parente nosso que tá envolvido em algumas coisas, talvez, que precisa ficar de olho no que tá acontecendo. Tem empresa, tem venda, tem de muito cliente. Pro cidadão comum, então também vale muito a pena. Eu tô imaginando que esse serviço é muito caro, pelo jeito que você falou, do tanto de coisa que ele entrega, né? Perfeito, Marcos. Pro cidadão comum, na verdade... É uma ferramenta muito indispensável, principalmente para quem já tem processo ou que está suspeitando que possa ter um processo. Gostaria de descobrir se realmente tem um processo, né? Quando a gente fala, vendo aquele ponto que eu comentei anteriormente, muitas vezes o cidadão comum ele não tem essa noção do acesso à informação que ele tem direito, né? Ele vai descobrir um processo desse a hora que já está no último estágio ali, tendo as contas bloqueadas, de estar tendo já um prejuízo, né? Talvez até uma perda de bens, que é o que pode acontecer, dependendo do tipo de processo, né? Então, quando a gente fala de custo, hoje, é uma tecnologia muito acessível. Então, a gente consegue uma pequena mensalidade ali, que é muito menor do que você hoje tentar ir por outros meios, né? Então, fala assim, vou aprender tudo isso daqui, eu quero ir nos 90 tribunais, quero entender como é que está acontecendo, quero entender, estudar os termos jurídicos, né? Então, a escala da tecnologia hoje em dia, a evolução da inteligência artificial, a evolução da tecnologia, proporciona a gente oferecer com um preço muito acessível ali. Pequeno fator versus o custo, o benefício que ela entrega, né? De ser preventivo, de ter o acesso adequado à informação, de não... que tem aquele ponto, né? Às vezes você tem um processo, mas você fala, não consigo deitar a cabeça no travesseiro, né? Para realmente ver se tá tranquilo, se não tá, ou eu vou precisar de advogado, às vezes o advogado você depende precisa dele, trocar de né? advogado. Às vezes você depende dele para saber o status, deve dar um desespero, Isso. né? Você liga pro cara todo dia, me conta aí, como é que tá? Perfeito. É melhor você poder saber direto, né? Exatamente. Cara, muito, muito legal, e ainda mais sabendo que é um valor acessível não só para uma empresa que, né, tem um budget maior para investir, mas também pro cidadão comum. Então, essa é a solução que você recomenda para quem quer começar a consultar processos, para quem quer começar a ter acompanhamento disso sobre si, sobre a sua empresa ou até sobre outra pessoa? Essa é a melhor ferramenta, na sua opinião? Com certeza. Eu acredito que é o melhor caminho para se começar, né? Eu disse, muitas pessoas têm aquela ideia de que o judiciário é complexo. No final das contas, infelizmente ainda acaba sendo, né? Por mais que todos os esforços, assim, a evolução que o judiciário vem enfrentando nos últimos anos, principalmente no meio de tecnologia, é impressionante, mas tem muito ainda caminho a trilhar, né? E essa visão que as pessoas têm de, como é que eu vou entender um processo? Como é que eu vou achar um processo? Ou você é uma parte envolvida, você precisa ter a ciência. Então, é o melhor caminho porque você não tem uma dependência de ninguém para consultar o processo, você paga ali, você não precisa realmente entender a fundo como funciona cada tribunal, a própria IA vai te explicar aqueles termos, né? Inteligência artificial ali treinada para isso. Uhum. Então, você acaba tendo uma comodidade maior e uma tranquilidade maior também de entender o que está acontecendo ali com o seu nome, com os seus processos, né? No geral. Então, se tivesse que começar, eu recomendaria. Com certeza o ADV Dinâmico para isso, com um custo muito acessível ali. Você já acompanha seus processos. Inclusive, tem pessoas, no caso lá, a gente tem diversos tipos de público. E um dos públicos é realmente... Ele gostaria de descobrir se ele tem processo. Às vezes ele tem a desconfiança, mas não tem certeza se tem. Então, tirar a dúvida, né? Tirar a dúvida. Então faz uma consulta e já descobre. Não, você não tem processo. Legal. Ou já tem processo. Que momento que tá? Deixa eu monitorar isso daqui. É algo novo que eu descobri.
vou usar a ferramenta para descobrir novos processos, que às vezes eu estou suspeitando que possa ser que venha. A hora que surgir, eu vou ser notificado, por exemplo. Então, tem diversas aplicações assim, úteis no dia a dia do cidadão, no dia a dia da empresa. Por isso que eu recomendo esse começo, porque você não precisa gastar muito tempo para aprender sobre isso. Mas ela já te entrega a informação, digamos, mastigada, sem perder a qualidade. Jean, sensacional. Muito obrigado pelo tempo, pelas explicações. A solução parece ótima. Eu vou olhar hoje. Perfeito. A gente vai deixar aqui no link do vídeo, até o link direto ali para a parte da DV Dinâmico de consulta de processos. E muito obrigado pelo seu tempo, pela explicação. Sensacional a solução, sempre trazendo novidades e soluções muito criativas e que ajuda realmente quem não tem, às vezes, um conhecimento avançado, quem não é advogado, a ter acesso a saber o que está acontecendo com o seu CPF, com o seu CNPJ na área jurídica. Muito obrigado. Perfeito. E até a próxima. Eu que agradeço, Marcos. Muito obrigado pelo convite e contem com a gente aí no que precisar. E para você que chegou até aqui, por favor, deixa seu like, se inscreve no canal e escreve aqui embaixo o que você achou dessa conversa. E dê sugestões do que você quer ver aqui na Central do Direito. E um abraço!